Literatura assistida, a leitura que te acompanha. Prefácio. Sob a Teogonia, de Hesíodo, por Pedro Borek, professor e cientista social pela Universidade Federal de São Paulo. A Teogonia, de Hesíodo, costuma ser lida como um poema religioso ou mitológico, uma genealogia destinada a organizar o panteão grego em uma narrativa coerente. Contudo, reduzi-lo a um simples catálogo divino significa ignorar uma de suas dimensões mais fecundas. A obra é também um documento inaugural do imaginário político e social do que chamamos de Grécia Antiga, um texto que reflete tensões, hierarquias, formas de autoridade e processos de legitimação presentes naquela sociedade. Hesíodo narra a passagem do estado de indistinção originária, até a ordem estabilizada sob o governo de Zeus. Essa trajetória encena uma lógica de organização que encontra paralelo na própria formação da polis grega, a superação da fragmentação e a constituição de uma ordem centralizada, sustentada por funções, regras, hierarquias, etc. Sob essa perspectiva, cada geração divina representa uma etapa simbólica da organização social. As entidades primordiais figuram forças elementares e ainda indiferenciadas, equivalentes míticos de formas pré-políticas de existência. Com Cronos e os Titãs surge a lógica da sucessão conflitiva, na qual o poder depende do confronto entre gerações. Por fim, a vitória de Zeus e a distribuição das honras entre os olímpicos instauram uma ordem estável, a cada divindade recai seu domínio e sua função. Esse movimento, em minha leitura, é um dos aspectos mais instigantes da obra, a relação entre violência, autoridade, coesão e legitimidade. A ordem, em Hesíodo, não nasce do consenso. Cronos mutila Urano, Zeus derrota os titãs. Mais tarde, incorpora Metis para impedir sua própria substituição. Esses episódios não devem ser lidos apenas como extravagâncias mitológicas, pois eles personificam uma visão política em muitas camadas. Toda ordem precisa enfrentar, sendo positivo ou não, o risco permanente da desagregação e da inovação. Zeus não governa apenas porque é mais forte, governa porque transforma a vitória em legitimidade. Seu poder se consolida pela distribuição de honras, pela definição de funções e pela criação de uma hierarquia reconhecida pelos demais. Nesse sentido, o poema espelha mecanismos de autoridade que também sustentavam as aristocracias da região no período. Sobre a tradução e adaptação. Traduzir uma obra como esta significa lidar continuamente com uma tensão entre fidelidade histórica e inteligibilidade contemporânea. Esta edição foi realizada diretamente do grego antigo, com apoio de ferramentas digitais de conversão e análise textual utilizadas para controle linguístico terminológico e verificação de recorrências lexicais. Esses recursos, entretanto, não substituem o trabalho interpretativo. Todas as decisões finais foram tomadas com base em pesquisa histórica, contextualização filológica e diálogo com traduções consagradas em língua portuguesa e espanhola. Essa tradução tem o humilde intuito de, a modo independente, conectar o interesse do leitor com uma obra conhecida, e muitas vezes até citada, mas nem sempre, de fato, lida, avaliada e compreendida em primeira mão. Para uma leitura crítica mais aprofundada, sugiro fortemente trabalhos tradutórios e acadêmicos mais densos, como os de Paola Vianello de Córdova, 1978, em língua espanhola, e de Jato Rano, 1995, em português. Algumas compilações do texto, como as versões acadêmicas aqui citadas, apresentam 1022 versos. Porém, a presente edição comporta 962, que seccionamos em 8 blocos de arcos temáticos dentro do poema. A diferença no número de versos ocorre, porque a teogonia foi transmitida oralmente por séculos, o que gerou acréscimos e modificações de copistas posteriores ao longo do tempo. O ponto central da divergência está no verso 962. Até ali, o poema trata estritamente da linhagem dos deuses, enquanto os versos seguintes, 963 a 1022, trazem um catálogo de deusas que se uniram a homens mortais, servindo, aparentemente, como uma ponte de transição para uma outra obra literária. Por essa razão, muitos editores e filólogos modernos consideram esse bloco final inautêntico, ou seja, não escrito por Hesíodo. Nesse sentido,
Optamos por encerrar exatamente no verso 962, eliminando uma pequena sequência de versos um pouco dispersos e considerados potencialmente enxertados. O primeiro grande desafio tradutório foi o ritmo. Hesíodo compõe em hexâmetros dactílicos e recorre constantemente a epítetos fixos e fórmulas herdadas da tradição oral. Uma tradução excessivamente literal tende à artificialidade, uma excessivamente livre dissolve a textura épica do poema. Optou-se, portanto, por uma prosa ritmada e elevada, preservando paralelismos, inversões ocasionais e os epítetos que possuem relevância caracterizadora desta cosmologia. O segundo desafio foi o vocabulário conceitual. Diversos nomes e termos não encontram equivalentes perfeitos em português, pois condensam experiências sociais específicas de tempo e lugar. Buscou-se manter coerência terminológica e, quando necessário, recorrer a um léxico discretamente arcaizante para preservar a densidade histórica desses conceitos. Também se evitou suavizar a materialidade do texto. O universo hesiódico é visceral. Castrações, devorações e combates cósmicos constituem parte essencial de sua linguagem simbólica. A tradução procura preservar essa contundência, recusando domesticar aquilo que, no original, foi concebido para causar impacto. Outro ponto central foi a preservação da voz narrativa. Hesíodo não desaparece atrás do mito, ele fala em primeira pessoa ou como ouvinte de primeira mão. Manter essa presença autoral é determinante para conservar a posição singular do poeta. Sempre que o texto grego apresentar variantes significativas ou interpretações disputadas entre especialistas, tais passagens serão indicadas entre colchetes, como adotado em traduções mais acadêmicas, tornando explícito para o leitor o caráter aberto de determinadas escolhas e possíveis acréscimos. Os nomes próprios foram vertidos segundo as formas consagradas pelas tradições lusófona e hispanófona, evitando tanto arcaísmos desnecessários quanto adaptações que dificultassem o reconhecimento das figuras mitológicas. Esta tradução parte da convicção de que a teogonia não é um monumento morto, apreendo como um esboço do pensamento político-social do passado, que influencia, inclusive, a dialética do mundo contemporâneo. Ela permanece como uma reflexão sobre o nascimento da ordem, sobre a relação entre violência e autoridade, e sobre os mecanismos pelos quais uma sociedade aprende a reconhecer um poder como legítimo. Que esta edição possa servir de ponte entre o leitor contemporâneo não tão somente narrativa mítica, mas há uma reflexão sobre os alicerces políticos, sociais e simbólicos da obra. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.